Beleza, muito boa tarde, iniciando nosso programa tardeado desse 29/3 de 2025, já estamos quase finalizando esse mês. Cibele, fala um pouquinho da trajetória da ilustre entrevistada que vem com a gente, lê um pouquinho da biografia antes que ela veja se está com a gente. Contigo, Cibele. Giovana Rodrigues Gaioso Freitas é assistente social, pós-graduada em gestão pública e política habitacional. Ingressou no setor público em maio de 1986 como servidora da então Companhia de Habitação do Piauí, chegando a ocupar o cargo de diretora financeira em 2004. Em 2007, foi convidada pelo governador Wellington Dias para assumir a Secretaria de Estado de Assistência Social, permanecendo até 2010. Depois do período de 2010 a 2014, respondeu pela Diretoria de Direitos Humanos do Estado. Em 2015, foi nomeada diretora-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional, cargo que permaneceu por 8 anos. Na parte da habitação, Giovana assumiu a diretoria adjunta regional Nordeste na Associação Brasileira de Coabs e recebeu 3 premiações do Selo Mérito 2022, da Associação Brasileira de Coabs e agentes públicos de habitação, pelos programas habitacionais de sucesso implantados no estado do Piauí. Ainda no ano de 2022, assumiu no governo de Rafael Fonteles a Superintendência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculada à SASC, cargo que ocupa até os dias atuais. Giovana é casada com o engenheiro elétrico Armando Gaioso, é mãe de 2 filhos e avó de 4 netos, e autora do livro História da Companhia de Habitação do Piauí, Coab Piauí, Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí. E é que o muito prazer que a gente vai dar salve de palmas e venha sentar conosco e palestrar no programa Tardear. Só tenho a agradecer. Seja bem-vindo ao programa Tardear. Muito É muita obrigada. experiência para uma só pessoa. A gente vai conhecer um pouquinho desse contexto que você sabe fazer melhor, que é o serviço social, né? Que ótimo. Respira o que faz. Exatamente. Já foi apresentado, falta alguma coisa aí para a gente somar? Tem o livro que a gente não trouxe, que a gente conheceu um pouco dele. Como foi que deu essa ideia? O que me interessou. A gente vai iniciar. Como foi o projeto desse livro dentro do serviço de habitação? Como foi surgiu o projeto do livro? Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Essa tarde, tardear de sábado, aqui no Teresina Shop, no empreendimento Bistory. Pois bem, eu, como servidora estadual da Agência de Habitação, aliás, a agência ela é hoje, mas no passado era a Companhia de Habitação do Piauí. Então, eu ingressei em maio do ano de 1986. Então, eu passei, né, um bom período, uns 20 anos de Coab, e quando eu assumi a presidência da ADH, ela estava exatamente com 7 anos. E quando eu saí, ela já estava com 16 anos. Então, para mim, é uma grande honra poder acompanhar essa trajetória da política habitacional no estado do Piauí, por meio da Coab, que construiu grandes empreendimentos habitacionais, que é o que desenvolveu a nossa Teresina. Assim, eu posso citar o Grande C, o Mucambim, o Parque Piauí, Morada Nova, Bela Vista, São Joaquim, Tabuleta, e dentre outros conjuntos habitacionais aqui da nossa capital. Assim como também, nesses 8 anos de gestão, nós construímos, nós melhoramos 5.372 moradias habitacionais. Então, um quantitativo bom, significativo, tendo em vista que foi um período que a política habitacional ela não estava em evidência. Ela estava numa transição do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é um grande sucesso na história da política de habitação, mas foi uma época que ele ficou um pouco de lado. Mas nós focamos em programas habitacionais para os agricultores rurais, que é os programas chamados voltados para a população que mora no campo, que não na capital, assim como também por meio do programa Minha Casa Minha Vida Sub-50, nós concluímos quase 3.000 moradias. E isso tudo me motivou
a contar essa história, uma vez que a Coab não tinha nenhum registro por meio de um livro que contasse a tua história, a não ser que você faça pesquisa sobre um conjunto habitacional, sobre o Disseu, sobre o Mucambinho, você encontra dados contando um pouco daquele conjunto habitacional, mas não como um todos. O da capital, assim como os conjuntos habitacionais do interior, que é um universo muito grande, em torno de 73 mil casas, moradias que foram construídas pela Coab. E aí isso me empolgou e eu comecei a pesquisar, a juntar a história lá do começo, da sua criação, até quando ela foi extinta em 2007. E quando ela foi extinta e foi criada a Agência de Desenvolvimento Habitacional, onde nasceram os primeiros projetos, como é o caso do Jacinto Andrade, depois veio o Paulo de Tarso, Nova Teresina, e assim por diante, tantos outros que eu tive a honra de poder executar na condição de gestora. Então, eu consolidei todas essas informações juntamente com minha equipe e aí contamos essa história. Então, se conta a história da Coab e a história da Agência de Desenvolvimento Habitacional até aquele ano que eu fiquei, que foi agora o ano de 2022. Então, dezembro de 2022, nós lançamos esse livro que você em breve vai receber, que hoje não foi possível trazer, mas eu vou imediatamente enviar para você. A gente acompanhou um pouco sua história, viu uma trajetória brilhante pelo seu currículo, assim, levou esse convite para assumir a superintendente da SAS, do qual você faz parte hoje? Então, concluindo esse ciclo dos 8 anos da DH, e como membro da equipe de governo, eu fui convidada pelo atual governador Rafael Fonteles, para fazer parte do governo, mas numa superintendência dentro da SAS, onde tem outras superintendências, né? Mais uma que estava atrelada diretamente só a política da assistência social, que é a política estadual do idoso, aliás, a política pública nacional do idoso, ela era executada dentro da SAF, mas por meio de uma diretoria, de uma coordenação muito tímida. E neste governo, ele transformou essas diretorias em superintendências e dando um viés à importância que cada pasta requer, como a superintendência da pessoa idosa, a superintendência da assistência social, a superintendência dos direitos humanos, a superintendência de trabalho e renda, assim como também a superintendência da igualdade racial. Então, todas essas superintendências, elas estão dentro da SAS, desenvolvendo um trabalho fantástico sobre o comando da secretária estadual Regina Souza, ex-senadora, ex-governadora do estado do Piauí, e que hoje faz um trabalho fantástico naquela secretaria que trabalha o quê? Essas políticas voltadas para os mais vulneráveis do estado do Piauí. E por falar em política pública, essa do idoso, ela está dentro dessa parte, e nós estamos lá, atuando como um desafio que nós temos que enfrentar, né? Tendo em vista que hoje é muito complexa, Braga, porque a população está envelhecendo a cada dia. Então, hoje nós estamos aqui jovens, Todo vai chegar lá. saudáveis, né? Assim como aqui nossos assistentes são jovens, mas no futuro nós iremos chegar lá, não é verdade? Então, precisamos de políticas preventivas, nós precisamos de política de enfrentamento, política de respeito e de valorização a essas pessoas idosas. Então, esse trabalho ele hoje está em destaque, sendo realizado por uma equipe multiprofissional que é formada lá na superintendência. Então, a gente tem vários profissionais que estão atuando lá dentro, pensando o que é que a gente pode desenvolver como uma política com bastante seriedade. Vocês têm muito apoio do governo, mas tem algum desafio enfrentado ainda para seguir, para implementar as políticas, ou está tudo nos conforme? Bom, nós temos, como faz parte de uma das metas do governo, está dentro dos compromissos do governo na política da assistência social, nós temos lá como compromisso promover a saúde e o bem-estar da pessoa idosa.
E assim nós já estamos realizando, por meio de um programa que, em breve aqui, eu falo sobre ele, que é o programa 60 Mais, Saúde e Bem-Estar para a População Idosa aqui de Teresina, no momento, mas ela vai se tornar uma política pública estadual. Pois bem, mas nós também vamos para o enfrentamento à violência. Qual é esse enfrentamento? A gente sabe como é que é tratado os idosos, né? Muitos deles são muito bem tratados pelos seus familiares, mas outros não são. Eles sofrem maus tratos. E a gente sabe desses crimes que ocorrem a essas pessoas idosas, no Estado como um todo, e a gente tem que ir e, junto com a Secretaria de Segurança Pública, promover políticas públicas voltadas para o enfrentamento dessa violência contra as pessoas idosas. Não só órgãos governamentais, mas órgãos também não governamentais que trabalham nessa prevenção, nesse enfrentamento. É difícil a gente dizer combater. Por que é difícil? Porque a gente sabe que a violência à pessoa idosa, assim como os maus tratos, o desrespeito, a desvalorização, o isolamento, por quem que ele é promovido? É pela família. É a família, o seio familiar onde se encontra aquele idoso é que dá todo o suporte, quer seja ele positivo, como ele negativo. Então, se os familiares maltratam os seus idosos, está sendo aonde? Está sendo lá dentro da casa. Se ele fica no isolamento, de quem é a responsabilidade? São dos seus familiares. Se ele deixa de ter os seus direitos, né? Os seus direitos são violados por muitas vezes. O filho ou é o neto que fica com o cartão do idoso. Quero comprar tudo. Compram tudo e endividam aquele idoso, fazendo os empréstimos consignados na pensão do idoso e comprometendo a saúde dele, porque na hora de comprar, adquirir a medicação, o salário dele está comprometido. Então, isso está dentro de casa. Está dentro de casa onde acontecem essas barbaridades com as pessoas idosas. Então, a gente tem feito um trabalho de sensibilização das famílias, né? Temos feito um trabalho de sensibilização da população de um modo geral. Porque, assim, pode não haver um idoso na minha família, mas tem na família aqui do meu vizinho. E eu posso não ser omissa. Aliás, eu devo não ser omissa. Eu tenho que ir fazer uma denúncia, que tem onde denunciarmos, junto às delegacias, que trata especificamente, ela tem um núcleo que ela trata desses casos de violência à pessoa idosa. Aqui em Teresina, tem a Delegacia de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas. Mas nos municípios, os municípios polos também têm essas delegacias. Mas onde não tem, onde chegar? Nos conselhos municipais. Nos conselhos municipais das pessoas idosas, daquele município. É ele que vai de frente, o município que tem implantado um conselho, ele está de portas abertas a receber todas as demandas das pessoas idosas daquele município. E assim, essa articulação a gente tem feito de sensibilizar não só a população, mas como os gestores. O gestor, o primeiro, o prefeito ou a prefeita municipal. Assim como também capacitar a equipe desses prefeitos por meio de capacitações, de encontros regionais que nós realizamos. O ano passado nós realizamos em Parnaíba e esse ano nós iremos realizar em mais 2 territórios. Aliás, engano. Primeiro ano em Parnaíba, o segundo ano no território aqui do Médio Parnaíba. Agora, nós vamos para a região de Picos e vamos para a região de Floriano. Então, junta todos aqueles municípios do território, onde a gente realiza um grande encontro, onde a gente capacita os gestores do município a todas essas políticas voltadas para a pessoa idosa. Isso é muito interessante e importante, porque fica todo mundo comprometido com a política voltada para a pessoa idosa. Então, isso é visibilidade, isso é respeito, isso é prevenção, isso é lutar e defender os direitos da pessoa idosa.
Então, é o que nós estamos fazendo. E, assim, concluindo a sua pergunta, né? A gente tem desafio? Temos, porque temos muitos planos e metas pela frente. E quando eu falo enfrentamento à violência, quando a gente vai enfrentar esse tipo de situações delicadas, junto às famílias, junto à população, isso requer muito cuidado, isso requer muita discrição, isso requer, como eu falei, cuidado. A gente tem que ir com muita cautela para que a gente possa adentrar nesse seio familiar, que a gente possa, de fato, sensibilizar os familiares a não cometer, né, esse tipo de violência contra essas pessoas, mas sim que eles têm que valorizar, que eles têm que respeitar, porque um dia também eles irão chegar lá, né? E isso se chama conscientização. Esse trabalho de conscientização é um grande desafio nosso ainda para mais 2 anos de gestão, porque o governo já está com 2 anos, Braga, e tem mais 2 anos, mas nós temos ainda muitas metas a cumprir ao longo desses 2 anos. Então, estamos plantando uma semente para que ela, né, prospere, assim como a política do idoso. E, tipo assim, com essas políticas públicas, requer mais uma formalidade, avaliação que requer uma emenda parlamentar. Como é que vocês conseguem? Vocês fazem o projeto, viabiliza a política pública da entrada e espera o retorno do governo? Como é que faz? Sim, toda secretaria estadual ela tem o seu planejamento anual, certo? Então, a gente já está trabalhando, já está sendo aprovado pelo governo o programa da SASC, o planejamento da SASC, que lá dentro está as suas atribuições, com as suas competências, o seu orçamento para trabalhar todas as políticas da própria secretaria. Então, mas eu vou dar aqui um exemplo. O programa 60 Mais, ele é com recurso do governo do estado. E quem nos ajudou aportando recursos da sua cota orçamentária, por exemplo, teve um deputado federal que nos ajudou, o deputado Marcos Aurélio Sampaio. Ele nos ajudou com emenda, onde destinando recursos para custear o programa, né? Assim como também o vereador Venâncio, ele também nos ajudou a custear. Logo, ele foi assim um idealizador desse projeto aqui na capital, e esse projeto se expandiu. Nós começamos com um núcleo, que foi o núcleo Mucambinho, e hoje nós estamos em 9 bairros de Teresina. Então, esses recursos, eles são oriundos do Estado, mas por meio de emendas parlamentares que são destinadas. Também é um trabalho nosso que a gente vai fazer ao longo desse ano e no próximo, para a gente sensibilizar os nossos parlamentares, né, local, como a nível federal, os nossos senadores, para políticas voltadas para a pessoa idosa. É um desafio, mas estamos no caminho. Diante de tudo isso, direito das pessoas idosas, como eles procuram vocês para saber de algum direito que eles têm direito e não têm o conhecimento? Bom, nós estamos instalados na Secretaria Estadual da Assistência Social, que fica localizada ali na rua 19 de novembro. O prédio chamado Edifício Carlos Esteves. Então, a superintendência está lá. Mas não só nós trabalhamos a nível estadual essa política voltada para a pessoa idosa, mas tem uma rede de apoio, uma rede estadual que trabalha com a política estadual do idoso. Então, você tanto encontra na SAS, como tem o Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, tem o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, nós temos o Ministério Público Estadual, que atua nessa área por meio de sua promotoria, assim como na Defensoria Pública Estadual também tem um núcleo que responde por essa área da política do idoso, assim como também na Secretaria de Educação, porque tem programas voltados de alfabetização a idosos aqui no estado do Piauí. Então, é um programa estadual na área de educação, na área do emprego e de renda, por meio de cursos de qualificação. A própria SASP desenvolve, por meio da Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda,
que desenvolve cursos voltados para pessoas idosas, assim como para outros públicos também. A própria Secretaria de Educação, como eu já falei, a Secretaria de Cultura, que promove, uma vez que ela apresenta para a população do modo geral, e que hoje nós somos maioria, a população idosa, já estou até me incluindo, eu disse que hoje nós somos, viu? Eu também já estou chegando lá. Estou com 57, Braga, então está próximo aí o que é considerado a faixa do idoso, ou da pessoa idosa. Enfim, então temos toda essa rede que a população ela pode chegar junto. Assim como eu falei, tem um Disque Denúncia por meio do Disque 100, a SASC ela tem uma central de atendimento e acolhimento. O que quer dizer esse acolhimento? É porque nós somos responsáveis por duas instituições de longa permanência. Quais são essas instituições? Uma é aqui em Teresina, que é o Abrigo Vila do Ancião, um abrigo de acolhimento para os idosos que são institucionalizados porque foram abandonados pelos seus familiares e hoje quem responde por ele é o Estado, pelos aqueles idosos que estão sob a tutela do Estado. São 40 idosos aqui no abrigo Vila do Ancião, em Teresina. Mas nós também temos um abrigo em Parnaíba, que é chamado de Abrigo São José, para os idosos daquela região ali de Parnaíba, que também temos os mesmos compromissos, a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado que nós temos aqui na Vila do Ancião, nós também trabalhamos lá em Parnaíba. E tem uma rede filantrópica onde você encontra o Abrigo São Lucas, Casa Frederico Azanã, o Abrigo São José, Namorado do Sol, assim como outros, o Lar de Maria. São 17 instituições estaduais que hoje compõem essa rede. A gente pensa que é muito, mas não é. Por quê? Olha, em Pix, por exemplo, só tem uma instituição que abriga, que acolhe idosos. Floriano só tem uma. Então, ele não tem como dar conta daquela região. E Teresina tem um. E os demais dos outros municípios, né? E assim como também essas instituições que eu falei, filantrópicas, não tem como acolher. Embora o lugar do idoso é no seu lar, com a sua família, não é nessas instituições. Então, a gente trabalha uma política não só de acolhimento, mas assim, não de acolhimento estadual, mas da sensibilização, da conscientização da população em manter os seus idosos acolhidos em casa. Porque quando ele vai por medida judicial. Por quê? Porque a justiça está acompanhando aquele caso por meio do CRES, que é o Centro Especializado de Referência da Assistência Social, que toma conhecimento dos maus tratos, do abandono junto àquela pessoa idosa, e ela ingressa com ação judicial, ela vai até a justiça, a promotoria do município, e a promotoria toma de conta do caso. Em última instância, ela faz um encaminhamento por meio de uma sentença para que aquele idoso seja acolhido. E hoje nós temos o quê? Uma lista de espera, tendo em vista que nós não temos uma capacidade para atender a essa demanda, que é uma demanda crescente. Infelizmente, é uma demanda crescente. Não só porque a população está crescendo, mas porque a família está desrespeitando os direitos dos seus idosos dentro dos seus próprios lares, quando ela comete essas infrações, esses crimes, essas calúnias, esse desrespeito, essa desvalorização dos seus idosos. Visto que muito mundo está sendo feito junto com a comunidade, vocês são muito próximos, existe alguma parceria não governamental que ajuda, auxilia nos trabalhos, nos processos de vocês? Bom, Algum empresário, algum anjo que doa um pouco para poder gerir alguma instituição? Sim. Olha, as instituições públicas de ensino, as instituições privadas, né? Elas são muito sensibilizadas. Então, aqueles cursos na área, por exemplo, na área de saúde, a grande maioria, assim como também as escolas privadas, tipo Diocesano, vou dar aqui como exemplo, o Instituto Dom Barreto, o SEB, enfim, eles agendam visita nessas instituições
essas instituições de acolhimento a essas pessoas idosas. E aí eles realizam uma campanha dentro das suas escolas ou faculdades, onde os alunos participam, vão visitar e levam doações. Mas assim como também a gente vê que empresários que se sensibilizam e que agora nós vamos para uma campanha para sensibilizar a população do modo geral, para que ela faça doações para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. É agora que nós iremos realizar nossas declarações de imposto de renda, nós podemos fazer uma doação, nós, pessoas físicas. E os empresários também podem fazer, assim como já acontece na política da criança e do adolescente. Então, esse ano, o governo do estado, nós já estamos promovendo e estamos já fazendo essa campanha de sensibilização para que as pessoas doem e com o recurso desse fundo a gente poder aplicar nessa política estadual da pessoa idosa. Mas nós temos ONGs que a gente sabe também que muitos fazem esse trabalho voluntário, é um trabalho solidário e que é voluntário e que ele quer ficar no anonimato. Então, existe essa rede, sim, essa rede de apoio, né, que dá esse suporte para essas instituições. Isso é um engrandecimento não só para as empresas que estão cumprindo com a sua responsabilidade social, mas também daquela pessoa, o ser humano, que ele mesmo por si só, ele se sensibiliza, né? E ele é consciente que é necessário ele contribuir com os direitos da pessoa idosa. Acesso ao serviço e melhor tomada de decisão dentro desse contexto das pessoas idosas, junto à SASC, que medida está sendo tomada para acolher? Porque se a demanda é grande, a fila de espera, como é que vocês fazem essa projeção para atender mais pessoas? Pronto, vou dar um exemplo. Nós recebemos uma demanda de Piripiri, uma demanda de Piracuru, com a demanda de Paulistano. Então, o que a gente faz? A gente encaminha equipes especializadas que vão lá no município em loco, verificam a situação, né? Porque não é só fazer uma solicitação pedindo para ser acolhido, mas tem que ter um estudo de caso, tem que ter todo um relatório socioassistencial completo. Mas a nossa equipe vai lá, faz essa visita em loco, constata-se de fato, aí sim ele vem para uma lista de prioridade. Embora tenha casos que sejam já sentenciados pela justiça, mas a gente já conseguiu dialogar com o juiz ou a juíza, dizendo que nós encontramos, por exemplo, familiares e sensibilizamos alguém, algum membro daquela família, a, né, repensar, a mudar essa sua conduta com relação àquela pessoa e que esse não é o melhor caminho. Porque quando ele chega numa instituição, ele não volta mais para ele não volta mais. Ali ele vai ficar até ele partir para outro plano. E isso é fato. A gente tem visto nas nossas instituições. Então, a gente tem feito esse trabalho, que isso tem nos dado um bom resultado, só não deixá-lo ali naquela fila de espera. Então, isso evoluiu, assim como também a gente está fazendo um trabalho, como eu já falei aqui, junto aos municípios, da implantação dos conselhos municipais. Quando nós assumimos, só tinha conselho em 84 municípios. Hoje está quase em 140 municípios. Então, assim, mais de 50% nós conseguimos evoluir implantando esses conselhos. Mas quem implanta não é o Estado, é o município que implanta. Então, é o gestor, o prefeito ou a prefeita que tem que se conscientizar da importância dessa política do idoso lá no município dele, tá certo? E ele dá uma conotação específica, como rege a Lei Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Tem um conselho da criança, tem um conselho da assistência, tem um conselho da mulher, pois o conselho do idoso ele também tem que estar, porque, como eu falei, é a porta de entrada para as demandas lá naquele município, assim como é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro Especializado, que trata desses casos mais
delicado, desses casos mais específicos. Então, a gente tem realizado visita aos municípios, né? Como eu já falei, conseguimos esse resultado de implantação e vamos dar continuidade, porque até chegar nos 224, e tem deles que implantaram, mas não deram continuidade. Então, a gente está nesse processo de implementação, não mais de implantação. E isso tem nos trazido dados satisfatórios para a política que nós estamos desenvolvendo. Dentro desse contexto, nossa temática, inclusão, o idoso que ele precisa de algum suporte, é mais difícil aí conseguir esse atendimento para uma casa de apoio, botar ele num abrigo, que devido precisa de um cuidado mais específico? E isso o governo tem pensado, né? Por exemplo, aqui a maternidade Evangelina Rosa, ela está sendo reformada. E um dos serviços que serão ofertados naquele complexo, que vai ser um grande complexo, vai ser voltado para o idoso, para a pessoa idosa. Então, lá vai dar direitos, né? Respeitando o direito da pessoa idosa, onde ele vai ter atendimento médico, onde ele vai ter um atendimento psiquiátrico, onde ele vai ter, assim, vários serviços que vão estar junto naquele espaço voltado para a pessoa idosa. Então, nós estamos muito felizes, porque é uma das metas do governo Rafael Pontelli, né? Essa implantação, esse compromisso voltado para a pessoa idosa no que diz respeito à saúde, ao bem-estar, à estruturação dessas duas instituições do Estado, que é a Vila do Ancião e o Abrigo São José, assim como também, como eu já falei, o enfrentamento à violência. Então, a gente tem feito, como eu já falei, esse trabalho, né? E aí, destacando aqui esse ponto, que vai ser até acho que no final desse ano, esse centro especializado voltado para a pessoa idosa, ele possivelmente é o que está aí nos compromissos do governo, ele ficará pronto, será feito esse atendimento. Mas hoje nós temos uma rede também de apoio, junto à Fundação Municipal de Saúde, junto, como eu já falei, a esses serviços que Teresina oferece por meio dos seus, falei, né? A Fundação Municipal de Saúde, mas temos os CRAS, os CREAS, essa rede, como assim também as unidades básicas de saúde. E o governo implantou, dentro dos 2 abrigos, a telemedicina, onde você tem marcas consultas com os médicos especializados, de acordo com a necessidade daqueles idosos que estão ali institucionalizados, para que possa ser dado um encaminhamento devido. Mas é claro, isso, a telemedicina, virtualmente, mas depois ele vai presencialmente para essa rede que tem de atendimento, a rede de saúde do município de Teresina, que é o caso aqui que a gente está tratando aqui de Teresina, é para onde esses idosos. E lá nos municípios, os idosos também, você sabe que é a rede básica, porque cada um tem essa responsabilidade, cada município, né? Que é a proteção à saúde básica da população do modo geral. E como aqui o nosso tema é o idoso, e a população a cada dia envelhece consideravelmente, então são os idosos que mais buscam essa rede. É por isso que a gente tem que trabalhar a prevenção, para que eles adoeçam menos, para que eles precisem menos. E quais são os meios que você pode promover? É esse que eu citei do programa 60 Mais, que trata a saúde e o bem-estar da população idosa, onde realizamos atendimentos multiprofissional por geriatra, por médicos especializados, nutricionista, psiquiatra, psicólogo. Enfim, é uma equipe que faz esse atendimento, eles realizam os exames depois laboratorial e tem todo um acompanhamento dessa equipe junto a esses idosos. E o mais interessante, Braga, é que os dados são extremamente favoráveis. A evolução, nós estamos com 2 anos esse programa, aqui em Teresina, como eu já falei inicialmente. Agora, esse ano, nós ampliamos mais 4 núcleos, mas os primeiros núcleos que nós implantamos, hoje os dados são fantásticos, porque nós tiramos esses idosos da depressão,
dos índices muito elevados das taxas, né, quando são realizados os exames, e a autoestima deles, porque a gente trabalha a socialização, a integração, a questão da atividade física, por meio dessa atividade física e desse acompanhamento, e do lado social, que a gente promove também, todas essas as festividades, as datas comemorativas, e eu quero que você veja mesmo como é hoje, como se sente, o depoimento de cada idoso desse. Ele disse: olha, minha vida foi transformada da água para o vinho. Eu, eu vivia, tinha muitas comorbidades, eu vivia com depressão, eu vivia no isolamento. E hoje eu não sou mais isolado, porque eu 3 vezes pela semana eu estou aqui nesse núcleo, com o professor, com os cuidadores, porque tem uma equipe cuidando deles, realizando essas atividades físicas, mas assim como essa integração entre eles. E aí e por aí vai, né? Para você ver. Então, isso são dados concretos. Então, nós estamos trabalhando a prevenção, a saúde dessas pessoas que hoje é trabalhada a saúde física, a saúde espiritual, porque a gente promove também as palestras, as bênçãos, certo? Que são realizadas nesse núcleo para esses idosos. E a saúde mental, que isso é fundamental para não só para as pessoas idosas, para a população como um todo. Mas um dado que é alarmante, Braga, é a quantidade de idosos que cometem suicídio. Aqui em Teresina ocorre. E esses dados não são divulgados, claro, né? Mas é um dado concreto. Então, a gente fazendo esse trabalho, e que se ele se expandir cada vez mais, nós estamos trabalhando na prevenção, nós estamos trabalhando de fato mesmo a saúde dele, como eu disse, como um todo, porque é a física, a espiritual e a mental. E aí a gente, esse conjunto de ações transforma, sim, essas pessoas em outras pessoas, dando mais longevidade, tirando eles da dependência de inúmeros medicamentos, né, que eles tomavam antes e agora assim, reduziram, como apresentando esses dados que eu já falei, que nós temos por meio da CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que é quem faz é quem aporta o recurso para esse programa, o programa 60 mais. Então, a Secretaria de Saúde ela faz esse monitoramento, toda essa fiscalização, acompanhamento desse projeto, que será um prazer lhe convidar para você conhecer com sua equipe um dia, porque ele está presente em 9 bairros de Teresina. São Joaquim, aliás, São Joaquim não, Santa Maria da Codipe, Mucambinho, Parque Piauí, Monte Castelo, Alto da Graça, Disseu. Estamos também no Monte Castelo, São Pedro e São João. Olha que fantástico. Isso. Vamos entrar um pouquinho agora na educação e capacitação, né? Porque não tem muito idoso com a vida ativa e para cuidar requer mais profissional capacitado. Como é que você visa isso aí, aumentar o quadro de assistência social para cuidar? Então, lá na SASC, né, ela tem uma superintendência que trabalha exatamente com essa política, voltada. E aí ela atende a vários públicos, os jovens, e atende, né, os adultos e as pessoas idosas, promovendo esses cursos de qualificação. Às vezes, é um curso, o curso de computação, é um curso de confecção, é um curso de artesanato. Então, a superintendência lá de trabalho e renda, ela faz isso. Agora, não dá para, assim, eu citar especificamente, porque tendo em vista de ser tratado lá dentro dessa pasta, certo? A gente tem conhecimento, acompanha, mas é por meio desse setor que é tratado. De certa forma, até o idoso, quando ele ocupa o tempo, né? Ele vai ser uma pessoa mais ativa, mais participativa, que possa até ajudar quem está do seu lado, no convívio, quem está numa casa de apoio, né? Vai ajudar Exatamente. muito dessa forma, né? Exatamente. E a gente vê que tem muitos idosos que estão hoje estudando por meio daquele programa que é Jovens e Adultos, né? É o EJA.
Sim. Então, hoje também esses dados são favoráveis na Secretaria de Educação, que faz esse trabalho de nível de estado. Então, as gerações passadas, a gente encontra muitos idosos que eles não foram alfabetizados. Mas hoje a gente já vê que, né, com essa rede de informações, com a alta tecnologia, a importância. E nunca é tarde para começar. Então, muitos deles, lá no seu município, procuram as escolas estaduais para que eles possam ingressar, aprender a ler, a escrever, nem que seja o básico. E a gente tem visto até idosos se formando, né? Chegando a um curso superior, outros só ensino médio, e outros a ler e escrever, que é o mínimo que você pode fazer para você exercer os seus direitos de cidadão. Então, para isso, agora, no passado, era até uma questão assim, muito da cultura do passado, e que hoje a gente sabe que não vai mais acontecer, que as nossas crianças já nascem hoje, elas já estão sendo preparadas, né, pelo Estado, fala assim, em termos de política pública estadual, de governo, para ela já ingressar nas escolas, essa erradicação como é que se diz, escolar, então incluindo mesmo essas, desde criança, por meio dessas escolas, que hoje são as escolas integrais, né, que tem no Estado, para crianças, jovens e adultos. Enfim, é um pouco disso que eu posso informar. Estamos perguntando aqui, com tanta experiência que você tem, já passou por vários setores, o impacto, positividade que já levou na vida das pessoas, para o seu trabalho. Bom, nos deixa muito felizes, Braga, em saber que a gente tem contribuído. Como eu já citei, aqui as duas instituições, elas foram reestruturadas. Nós estamos quase concluindo 100% uma reforma que foi iniciada no começo do governo Rafael Ponteles. Agora, por exemplo, no dia 9, nós vamos estar inaugurando a reforma lá do Abrigo São José de Parnaíba, uma instituição que tem 95 anos de existência e que poucas as vezes ao longo desses 100 anos, praticamente, passou por reformas. E agora uma reforma significativa foi realizada naquele abrigo. Então, isso nos deixa muito felizes, porque hoje é uma transformação que aconteceu naquele abrigo, assim como também no abrigo aqui de Teresina. Nós estamos ainda com 85%, mas é um processo lento, tendo em vista que a gente tem que fazer a reforma com os idosos lá dentro, né? Com as pessoas trabalhando, então dificulta um pouco, mas não nos impede, porque a boa vontade, o compromisso e a dedicação é o que prevalece. E o respeito, tratar aqueles idosos de forma digna, promovendo dignidade no dia a dia, em várias ações que nós realizamos lá dentro. Mas assim como nós estamos desenvolvemos através desse programa 60 Mais, que nós atendemos em torno de 500 idosos, só em Teresina. Imagina, à medida que ele se expande, esses dados vão crescendo cada vez mais e vai incentivando outras áreas a ir promovendo ações como esta. Não ficar só por meio, vamos dizer, direcionada só exclusivamente da Secretaria Estadual da Assistência Social, mas por meio de órgãos governamentais e não governamentais. Vou dar aqui um exemplo: o próprio Teresina Shop, ele pode promover uma ação como essa, voltada para o público idoso. E se ele quiser um suporte, é só ele convidar a Superintendência do Idoso, que já tem know-how com a política do idoso. A gente realiza dias de cidadania. Realizamos o ano passado aqui na Poticabana, uma ação fantástica, onde teve todo tipo de serviços, mais entretenimentos. Nós tivemos o show do Amaury Jucá, de Seu Andrade, e tivemos o show da Naira Lima. Olha, Braga, foi um sucesso. Foi uma tarde e uma noite de muita alegria, de muita animação, de muito desprendimento daqueles idosos que participaram. Foi aberto ao público geral. Lotou aquele espaço ali do lado de lá, né, lá onde fica aquelas quadras,
dentro da Puticabana. Foi um dia brilhante. Nós, esse ano, iremos realizar no Parque da Cidadania, aqui no Parque do município de Teresina, e outras ações mais que nós iremos desenvolver. Deu para ver, tipo assim, o trabalho que você faz de excelência, respira essa área social, sonho e conquista, realizado no que faz. Eu queria que você deixasse um conselho para a galera que está passando por algum obstáculo na área social. E o que está por vir futuramente nesses 10 anos para frente? O que nós podemos esperar do serviço social? Bom, a política social, ela é a mola mestre, ela está dentro do tripé da Seguridade Social. Tudo está envolvido social, né? É a saúde, ó, a educação e a assistência social. E o social, ele está em todas elas. Então, por exemplo, o idoso, ele está no centro de todas essas políticas públicas. Então, o que é que nós, cidadãos e cidadãs de garantia de direitos, nós temos que o quê? É promover os direitos. O que é essa promoção? É você defender, é você lutar, você combater, você ir junto para esse enfrentamento. Que, como eu falei, ele é alarmante. Mas se ele pode ser combatido, pode. Desde que você sensibilize, você se conscientize que você também vai ser um idoso do futuro. Você também vai merecer esses direitos, vai querer esse respeito. Mas você tem que fazer a sua parte hoje, porque cada um fazendo bem, ele vai colher o bem. E assim, eu recomendo, né? É uma dica que eu deixo. Meus pais são idosos, meu pai tem 93 anos, minha mãe tem 88. Agora mesmo eu estava almoçando com eles e eles participando. Estava eu, meu irmão, meus sobrinhos, filho do meu irmão, minha cunhada. E então, eles não estão isolados lá, porque a família se reveza, participa ativamente daquele dia a dia dos nossos pais. Então, que isso sirva de exemplo, porque a gente tem citado muito. Nós estamos com a campanha que nós vamos lançar agora no Junho Violeta, no dia 4 de junho, por exemplo, em parceria com o SESC, e toda uma rede por meio de um grupo de trabalho intersetorial que nós implantamos aqui no estado do Piauí. Nós iremos realizar vários eventos. Aí, dentre eles, nós iremos lançar essa campanha no dia 4, onde ela diz o seguinte, Braga, são os idosos que são órfãos de filhos vivos. Isso é forte, né? A gente pensa que não. Como é que um idoso é órfão? Ele tem filho, ele tem neto, ele tem sobrinho e ele está lá isolado. Lá numa casa de apoio, lá no abrigo. Exato. Ele está ou numa casa de acolhimento, ou então ele está lá dentro da casa dele, numa cama, num quarto, no fundo de uma rede, sendo maltratado, enfim. Então, nós temos essa campanha que nós vamos lançar, a gente já vem trabalhando ela, como eu já disse aqui, esse processo de sensibilização não é fácil, ele tem que ser muito abrangente. Então, assim, foi um tema que nos deu esse flash para a gente focar na população e dizer, olha, você pode ter um off dentro da sua casa, dentro da sua família. Pois vai lá, ajuda. Então, nós iremos fazer isso. Mas, assim como também, nós usamos muito, é o que diz, não me abandone na velhice. Certo? Isso ele é um salmo. Ele é muito bonito. Não me abandone, não me abandone na velhice. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo nessa tarde maravilhosa, que encerrando o mês de março, o mês da mulher, o mês de São José, um mês muito produtivo, onde começou o período escolar, e você ter abordado um tema de grande relevância, Braga. Eu quero te parabenizar, você e a sua equipe, por ter nos dado esse espaço para nós estarmos hoje falando um pouquinho do que é essa política tão importante em nossas vidas, tão importante em todas as nossas vidas, de todas as gerações, porque o idoso,
ele está no centro familiar. Então, o que está nascendo hoje, ele vai chegar lá. É o ciclo da vida. E a gente vai vendo. Eu já tenho netos, e eu vejo meus netinhos, né? Eles se desenvolvendo, e eles hoje chamando meu pai de bivô, de bivó, e a referência, o que é que eles não vão ter no futuro deles? Que eles tiveram o privilégio de conhecer os seus bisavós com vida e sendo bem tratados. Isso é que é exemplo que a gente deixa para os nossos descendentes. É mostrando a eles que eles merecem ser valorizados. É trabalhando na família. E aqui eu parabenizo todos vocês, porque aqui é uma família, a família Braga, trabalhando em família. Sem falar, muitíssimo obrigado. Você empolgou, me emocionou. Tem nem palavra para agradecer o quanto a gente brilhou com a gente, o quanto foi importante essa temática e valorizar que todos nós chegamos lá. Feliz daquele que envelhece e tem alguém por perto. E aqui Valeu. está pensado, projetado, esse momento, a abertura, Olha. o legado do programa Tarde, a gente tem esse mimo, quem tira seu tempo, quem passa com a gente e dá esse prazer de levar informação que com a gente. lindo, E olha. ficamos de pé para nossa foto final, Sim. porque o Amei. programa Tardia, a gente pensa projeto. Eu estou sabendo que nós ganhamos presente também. Sim. E entra o presente do programa Tardia, para a família E esse Tardia. presente é para a família Para a Tardia. produção que está aqui Tá? nos bastidores, que está sempre aqui na Vem aparece, mas aqui. quem seria? Olha. Valeu, viu, Braga? Muitíssimo Meu obrigado. E abraço. vamos fazer nossa foto, que foi Vamos incrível. lá. Incrível.